Novas recompensas nós temos dentro de Black Ops 6, sendo elas um combo de chicletes, um chiclete muito raro e também 15.000 de XP. Tudo isso você consegue uma vez em cada mapa de zombies. O objetivo a ser feito simplesmente alcançar round 50. Nesse vídeo hoje eu vou te mostrar quais são todas essas recompensas, como conseguir elas de forma bem fácil e como tá funcionando esse novo modo e algumas dicas para que você não tenha que sofrer nesse modo aí. E claro, se você estiver precisando de gente para jogar, vou te passar essa cal também aqui nesse vídeo. Então se puder deixar um like, se inscrever no canal, me ajuda bastante. E bom, esse modo funciona muito parecido com o Cowabunga, onde nós temos um tempo e ele não pode chegar a zero, simplesmente isso. E para manter esse tempo vivo, você precisa eliminar inimigos. Toda vez que você elimina, o tempo é preenchido no máximo novamente e ele volta a reduzir. E aí você tem que ficar o tempo todo eliminando mais e mais inimigos. Se você vai fazer easter egg, você não poderia salvar um zumbi, por exemplo, porque o tempo iria acabar e se ele acaba, a partida acaba junto. E uma coisa diferente dele pro modo Cowabunga é que no Cowabunga, que nós tivemos há pouco tempo no COD, o tempo era contabilizado individualmente. Ou seja, cada jogador tinha o seu tempo e tinha que lutar para manter ele vivo. Aqui o tempo é compartilhado, ou seja, você não precisa você ser o cara que esteja eliminando os zumbis. Contanto que alguém do seu time fique eliminando, o tempo vai sempre se manter no máximo ali. Ou seja, dá para fazer muitas estratégias e eu acho que já deu para entender que o melhor jeito para jogar esse modo é com 4 jogadores. E se você estiver querendo procurar uma galera, não tem um time formado, não tem pessoas que você conheça para poder jogar, eu recomendo você entrar no link da descrição e entrar no meu Discord. Lá a gente tem mais de 8.000 pessoas e o Discord tá 24 horas ativo. Para você conseguir encontrar uma galera, para você conseguir fazer esse desafio, fazer easter eggs dos mapas de zombies e, claro, encontrar uma comunidade muito legal para poder estar jogando as partidas, fazendo easter egg, fazendo round alto ou até eventos como esse. E antes de tudo eu quero deixar uma coisa bem clara que é preciso. Vocês lembram o que estava acontecendo da galera conseguir chicletes fazendo round 50 com o indutor ligado? Lá na Season 3, no início dela? Pois é, pessoal, o que aconteceu basicamente foi que eles cometeram um erro, né? A Treyarch cometeu um erro deixando essas recompensas liberadas pra galera que fizesse round 50 com o indutor de massacre ligado. Isso não era pra ter acontecido porque essas recompensas são referentes a este evento que tá acontecendo agora. Então, não era pra ter acontecido, mas a gente sabe do histórico, infelizmente, de bugs aqui desse jogo e acabou acontecendo. Para consertar isso, os caras no calar da noite resolveram o problema e ficou por isso. Mas para quem já conseguiu as recompensas, não é possível você conseguir novamente agora com o evento. Se você já conseguiu ganhar fazendo round 50 com o indutor ligado, não vai dar para você conseguir, como foi o meu caso em 2 dos mapas desse jogo, que no caso foi o Véu Despedaçado e o The Tomb. Por isso eu nem tenho gameplays deles aqui para poder mostrar eu conquistando as recompensas. Se você tentou, não conseguiu, por exemplo, nesse modo agora, nesse evento que tá tendo, vocês conseguem fazer normalmente. Ou seja, no final das contas, por mais que tenha sido um pequeno transtorno ali, querendo ou não, ninguém vai sair perdendo nessa história. Quem ganhou, ganhou, não vai ganhar nada demais, e quem não ganhou tem a oportunidade agora de estar correndo atrás. Fechou? Dito isso, como eu não cheguei a fazer o Véu Despedaçado e também o The Tomb nesse novo modo, eu quero deixar aqui para vocês 2 recomendações de 2 vídeos para que vocês assistam caso vocês tenham dificuldade nesses 2 mapas em conseguir alcançar a round 50 nesse novo modo no limite. Como eu já disse, vocês têm que ficar o tempo todo eliminando os zumbis. Para isso é muito simples, joga ali em co-op e sempre vai colaborando com o seu time, vocês vão ter ali a especialidade ali, o melhoria de campo para pausar o tempo, quanto mais jogadores, mais melhorias, então são no total ali 4 melhorias de campo, e eu vou deixar 2 vídeos, o vídeo de estratégia do The Tomb e também o vídeo de estratégia do mapa Véu Despedaçado, Shattered Veil, tá bom? Se você quiser dar uma olhada nos lugares que eu recomendo você camperar, que vão te ajudar a conseguir pegar esse round 50 sem sofrimento. Mas no geral aqui, você consegue no The Tomb camperar ali na área do Stamina Up com o cajado de gelo, e lá no mapa Shattered Veil você tem o elevador, a sala da prisão ali do Doppelgast ou até mesmo lá a região
do Portal Azul, que são lugares excelentes para você e seu time ficarem camperando e conseguirem ali essa recompensa nesses dois mapas. Agora vamos para a Cidadela dos Mordes. Eu tô mostrando para vocês a gameplay que eu peguei ontem da live, onde a gente realmente chegou a fazer usando a estratégia da trap de óleo com o Molotov. Antes que muitos venham falar, ah, é o bug, é o glitch, rapaziada, eu vou deixar 2 prints na tela dos patch notes da própria Activision provando que isso não é um glitch, beleza? Deixando esse papo, esse balela de lado, vamos para a estratégia. Aqui é o seguinte, ligou a trap de óleo, por ser um óleo fervente, quando você lança o Molotov no óleo ali no chão, essa trap fica potencializada. O dano dela fica invencível, fica pra sempre, né, funcional pra sempre, e elimina os zumbis ali para qualquer round, ou seja, até os 50 dá para ir tranquilo. Todos os zumbis que tentarem se aproximar, vocês estando nesses dois cantos, como o óleo todo se espalhou ali pela frente, eles conseguem, acabam sendo eliminados. E como tem 2 traps de óleo nessa região na frente do castelo, vocês vão transitar entre essas traps. E vocês podem perceber também que nós vamos transitando entre essas traps, usando sempre a nossa melhoria de campo, que faz com que nós possamos ali pausar o tempo na nossa transição, que costuma ser 1 hora ali que nós não vamos estar eliminando inimigos, ocorre o risco da gente não conseguir nenhuma eliminação e não conseguir chegar a tempo até na próxima trap. Então, como tem 4 caras ali usando a melhoria de campo de pausar o tempo, que é padrão para esse modo, basta usar ela que vocês conseguem pausar, conseguem chegar na próxima trap, se posicionarem, liga ela, joga o Molotov de novo e fica nesse ciclo vicioso o tempo todo. Vocês não vão ter problemas com Doppelgash, vocês não vão ter problemas com zumbis normais, muito menos com a Quimera, tá bom? O que é importante para que vocês consigam ficar rounds mais altos aí é que vocês façam pack a punch e melhorem a raridade das armas que vocês vão estar empunhando durante o momento que a trap funciona, tá? Ligou a trap, jogou o Molotov, fica segurando uma arma forte. Pô, tô fazendo isso e tô com a espada, não tá funcionando, porque a espada não funciona pra essa estratégia, tá bom? Então se você quiser ficar com uma arma melee, se você quiser ficar com uma arma normal, pode fazer, que elas vão fazer com que você consiga dar o dano ali cada vez mais alto e consiga se manter nessa estratégia. É até legal que eu vou fazer um outro vídeo falando dessa estratégia pra camuflagem. Eu já cheguei a falar sobre essa estratégia aqui no canal, mas querendo ou não, é uma excelente estratégia, onde todos os 4 jogadores conseguem ficar tranquilamente e chegarem nos rounds mais altos. Agora vamos falar de términos. Na estratégia de términos eu resolvi ficar na sala onde nós montamos a Beam Smasher, a Wonder Weapon desse mapa. É muito bom usar ela, ela consegue deixar os zumbis mais lentos e consegue também eliminá-los com mais facilidade, inclusive o próprio Mangler. Então, se você puder levar, leve ela, já vai ter montado mesmo, é uma arma muito boa. Sobre as armas que eu recomendo vocês todos ficarem dentro dessa área, principalmente, tá? Ray Gun, GS45 e armas explosivas de uma forma geral. Aí dentro é bem tranquilo de ficar, vocês percebem que é uma sala muito pequena, ou seja, armas explosivas quando usadas aí, conseguem causar um dano em área que consegue pegar praticamente todo mundo dentro da sala. Então se todo mundo estiver usando, cara, vocês podem gastar muitas balas e precisar de munição com frequência, mas ainda assim é o melhor armamento que vocês podem usar, que faz com que vocês tenham garantia e segurança dentro dessa área. Pra vocês verem como foi engraçado, eu tava usando até a Sector, que é uma arma de atirar discos, e no caso eu coloquei o attachment dela ficar com tiros explosivos, ela ficou muito boa, deu pra usar bem ela aí, e aí ficou bem tranquilo. A hora que dá uma apertada geralmente é na hora que vem a Quimera, mas aí vocês podem usar, por exemplo, recursos como seringa mutante, ou até mesmo uma granada de Casemir, que ajuda e facilita muito na hora da sobrevivência dentro desse lugar. Claro, recomendo que vocês tenham todos os perks, tudo bonitinho. E aí, a grande dica, né, para dentro dessa área é que se todos ficarem dentro da sala, tem um spawn muito mais rápido. Então vocês fazendo com 4 jogadores, vocês vão perceber que dá para vocês fazerem isso tudo em menos de 1 hora. Ou seja, é rápido, é fácil, é caótico e é divertido, pessoal. Eu garanto para vocês que a experiência de fazer isso aí com seus amigos vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante, porque é bem frenético e, como eu disse, é bem rápido também, então não vai ser nada muito difícil não, beleza? Dito isso, acho que para términos essa já é uma das principais estratégias e também com certeza aí acaba se tornando uma forma muito boa de vocês conseguirem camperar. Vai uma dica rápida, tá? Tem um aumentador ali, o último aumentador menor do Double Tap, ele parece que repõe balas de armas como o GS45, que seria um aumentador legal para você usar com ela. Faz o teste aí, depois deixa nos comentários a sua experiência ao usar esse aumentador com a GS45, fica a dica para vocês aí, tá bom?
Agora vamos para o último mapa, Liberty Falls. Aqui nós temos várias estratégias, eu acho que você vai usar, que você se sentir mais à vontade. Tem estratégia do telhado, tem também estratégia aqui do beco, do Stamina Up, que foi a que eu escolhi. Vocês puderem ver ali, ó, a gente deixou a porta aqui fechada, que vai para o spawn, é intencional para que os zumbis venham somente da frente. O spawn dessa área é bem frenético, cara, os zumbis nascem bem rápido. E aí é um lugar muito legal porque você consegue ficar bem seguro com a Jet Gun, por exemplo. Como vocês podem ver, o pessoal tá fazendo um caos nessa play. A galera tava zoando completamente, mas a gente consegue ficar bem posicionado. Nós conseguimos também, uma coisa boa dessa estratégia, é ficar com granadeira, como vocês podem ver. A gente tá usando granadeira, a gente tá usando bastante Casemir, tem bastante seringa mutante dropando dos inimigos. Então a gente tem muito recurso que nos dá segurança. A Jet Gun, obviamente, é fundamental. Se você conseguir ter duas Jet Guns, eu te garanto que se vocês jogarem safe, dá pra pegar tranquilo também. E nós levamos ali cerca de uma horinha pra conseguir esse round 50 nesse modo. Então também não demorou muito. Sobre os perks, obviamente, pessoal, comprem todos os perks pra vocês terem mais vantagens possível. E também, é claro, sobre armas. Vamos lá. As armas que eu recomendo vocês usarem, claro, novamente, são armas explosivas. Vocês perceberam que a área é uma área apertada, é uma área pequena, então uma arma explosiva funciona melhor pelo fato dela ter um dano em área que consegue pegar zumbis ali de diversos lugares diferentes ao mesmo tempo. Então GS-45, uma opção muito boa. Quiser usar um Wonderbar lá no começo da partida para tirar uma Ray Gun, cara, fundamental também, muito bom de usar. Então são armas ali que eu recomendo vocês estarem levando. Se faltar munição, por exemplo, tem logo ali na frente dentro da área do boliche, né, munição para você estar comprando para sua arma. E caso vocês queiram, vocês podem usar muitos recursos dropados pelos zumbis, como eu disse, Casemir, granadas e tal, e a mesa de artesanato fica dentro dessa sala. Então a ideia é todo mundo ficar aí nesse beco, não ficar saindo muito, avançando, e ficar lidando tranquilamente com os inimigos. Uma dica extra aqui, como nesse mapa nós temos um melee macchiato, se nós levarmos ali a nossa arma melee, e aqui não importa qual seja, tá? Qualquer arma melee tem um dano muito alto dentro do Black Ops 6. Então faça o seguinte, leva suas armas melee ali pro maior nível possível, né? Raridade, Pack-a-Punch nível 3, e coloca tudo no máximo, e eu recomendo que vocês coloquem sempre o mod de munição nessa arma de rajada na palma, já que a fraqueza elemental do Mangler e também do Abominação é o fogo, né, a rajada na palma. Então leva isso daí tudo, e cara, se você ficar usando a faquinha, por exemplo, nessa área, um cara usando só, dá pra você deletar os Manglers e dar um dano absurdo também nos Abominações. Então é uma dica a mais que eu acabei utilizando na minha play, assim, não tivemos nenhuma dificuldade. Dito isso, eu acho que não tem muito o que se falar, é uma estratégia muito funcional, todo mundo fica bem tranquilo ali, vocês podem ficar nos cantinhos ali, perto desses corrimãos aí, do lado da escada, dois de um lado, dois de outro, fica bem tranquilo de estar fazendo, tá bom? E eu acho que no geral é isso, as recompensas são muito boas, eu acho que valem a pena esse esforço. E como uma dica aqui extra pra vocês, eu acho que isso é muito importante ser dito, a primeira é, joguem em co-op, vai ser tudo muito mais fácil. E o porquê de jogar em co-op, ou caso você jogue, se atentem num pequeno detalhe. Eu sei que o tempo todo vai ter gente querendo comprar perk, vai ter gente querendo fazer Pack-a-Punch, vai ter gente querendo fazer algo no mapa. Que seja, o que for. Lembrem-se tem que ter sempre alguém eliminando inimigos, tem que ter sempre alguém matando zumbis. Se não tiver um cara fazendo isso e todo mundo quiser todo mundo fazer o Pack-a-Punch ao mesmo tempo, naquela regra do tipo, ó, no round 30 ali nós vamos todo mundo fazer o Pack-a-Punch. Não façam isso desse modo, porque aqui é importante que não acabe o tempo. Então divida ali o seu grupo em dois. Vai dois caras fazerem o Pack-a-Punch, dois caras ficam eliminando zumbis na estratégia. E aí vocês se organizam. Se um cair, um ajuda o outro. Mas lembre-se que não pode parar de eliminar os zumbis, tá bom? Então é bem legal que vocês se atentem nesse detalhe. Então toda vez que for fazer algo no mapa, divida em duplinhas ali, vai dois caras, porque se um cara acaba caindo, o outro já tá ali pra dar uma força, e mantém os outros dois, mantendo sempre as eliminações dos zumbis. Pessoal, se vocês seguirem à risca tudo que eu passei nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair feliz da vida com todas as recompensas na mão, todos os chicletes, e aí, mano, se parar pra contar, né, 15 mil, mais 15 mil, mais 15 mil, vai aí
mais de 100k de XP só com esse novo modo. Eu acho que vale muito a pena um esforcinho pra conseguir realizar ele aí. Me conta aqui nos comentários as suas experiências, se você já concluiu, se não concluiu, qual tá sendo o mapa mais difícil pra você. E não esquece de acompanhar nossas lives, que hoje provavelmente vai testar as novas armas que foram colocadas aí nos zombies. A gente também vai fazer um vídeo amanhã já falando sobre todas elas, beleza? No mais é isso, se puder deixa um like, me ajuda bastante aqui a impulsionar esse vídeo. Se inscreve no canal pra estar ajudando a gente a crescer cada vez mais. E claro, eu queria agradecer especialmente a você que confia no nosso trabalho e nos apoia sendo membro aqui no canal. É isso, rapaziada, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e eu fui.